Boa noite. Voltamos às nossas aulas de administração de capital de giro após a nossa prova, a P1. Então vamos retomar aqui a discussão da matéria e já nos prepararmos para a prova P2, que vai ser o mês que vem, tá bom? E com isso encerramos o semestre letivo. Então hoje, aula 11, vamos falar de recebíveis, que são os duplicatas a receber, e fornecedores, que poderia se chamar também de duplicatas a pagar, tá bom? Então, com essas duas informações aqui, vocês poderão tomar melhores decisões aí para o trabalho de vocês, né? Para completar o trabalho de vocês nas decisões que vocês têm que tomar e recomendações que vocês vão dar no trabalho. Então, prestem atenção aí na aula, vejam se tem coisas interessantes. Para a empresa, sim, lógico, com certeza. Faz parte da nossa matéria a gente discutir esses controles. Porém, também vocês têm que ver o quanto disto vocês poderão utilizar nas respostas no trabalho de vocês, tá bom? Pensem nisso. E, ao final da aula aqui, do vídeo, nós voltamos para falar sobre a entrega do trabalho, tá bom? Então vamos lá? Boa aula, prestem atenção e já voltamos para falar sobre a entrega do trabalho. O que é regime de caixa? É registrar as operações na data em que são pagas ou recebidas. O controle de caixa da empresa é feito por este regime e o resultado de uma venda é registrado quando se dá o recebimento dos valores. E o que é regime de competência? É o registro das operações na data em que o evento acontece. O controle das receitas de uma empresa é feito por este regime. A venda é registrada quando ocorre, independentemente de seu recebimento. A contabilidade utiliza o regime de competência para registrar as receitas, as despesas e os custos. Os valores são contabilizados no mês em que ocorre o fato gerador. Desta maneira, quando uma empresa vende a prazo, essas receitas são registradas junto com as vendas à vista daquele mês. Para dar suporte às vendas a prazo, a empresa utiliza um título de crédito chamado duplicata, que é sacado contra o devedor. Ele representa uma promessa de pagamento da quantia correspondente à fatura das mercadorias vendidas a prazo. Quando se discute duplicatas a receber, alguns pontos precisam ser destacados. Primeiro, é o controle das vendas a prazo. Segundo, é necessário estabelecer uma política de crédito para dar embasamento às vendas a prazo. Terceiro, é necessário fazer uma análise de crédito de quem está comprando a prazo. Prazo médio das vendas é o que é oferecido para o cliente. Porém, o importante é nós calcularmos o prazo médio de recebimento, que é o prazo efetivo. As duplicatas são muito utilizadas nas vendas de empresas para outras empresas. Já o varejo, que é venda para o consumidor final, tem utilizado muito o parcelamento através de cheques pré-datados ou de cartões de crédito. No caso dos cartões de crédito, a operadora garante o recebimento, desde que a compra não tenha sido cancelada. De qualquer maneira, isto tem um custo de prestação de serviços para a empresa que vendeu através de cartão de crédito. Política de crédito consiste em estabelecer parâmetros para se determinar se deve ser feita concessão de crédito a um cliente e qual esse valor. Quanto mais rígida ou restritiva uma política de crédito, mais difícil de se vender a prazo. Ao contrário, quanto mais frouxa a política de crédito, mais se vende a prazo. Também entende-se que quanto maior o prazo de crédito, maior o risco de atraso e do não recebimento. Na análise de crédito, devemos avaliar se um devedor irá honrar suas dívidas no momento certo, avaliar a capacidade de pagamento dessa dívida, determinar a saúde financeira desse tomador de crédito, estabelecer prioridades dos direitos da empresa credora em relação a outros credores e avaliar o planejamento financeiro futuro desse tomador de crédito.
Há um modelo de análise composto de 5 itens, conhecido como os 5 Cs de crédito. Caráter, que é a idoneidade do cliente no mercado de crédito. Capacidade, a habilidade do tomador de comprometer suas receitas no pagamento da dívida. Capital, condições econômico-financeiras para honrar a dívida. Condições, meios micro e macroeconômico que influenciam as condições de pagamento. E, finalmente, collateral, que é o oferecimento de garantias. Ao vender a prazo, estamos financiando as compras de nossos clientes. Para isso, é necessário a empresa dispor de capital de giro, colocado pelo dono, gerado pelo próprio negócio ou emprestado por uma instituição financeira. Em qualquer um dos casos, nós temos um custo financeiro equivalente ao prazo médio de recebimento. Como já aprendemos, duplicados a receber é o controle das vendas a prazo em uma empresa. A contabilidade dá esse nome porque o recebimento das vendas a prazo é garantido por um título de crédito chamado duplicata. Fornecedores é o controle das compras a prazo em uma empresa. Podem ser de mercadorias ou de serviços, desde que estejam ligadas à produção. Também poderia ser chamado de duplicatas a pagar. É considerado fornecedor toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, que de alguma forma interfere no produto ou serviço, assumindo sua participação e responsabilidade pelo que fez. Podemos classificar fornecedores em 3 categorias. Fornecedor ou produtor real. Pessoa física ou jurídica, que sob sua responsabilidade participa do processo de fabricação ou produção do produto acabado, de um componente ou de uma matéria-prima. Fornecedor ou produtor aparente. Aquele que, embora não tendo participado do processo de fabricação, apresenta-se como tal pela colocação do seu nome, marca ou outro sinal de identificação. Fornecedor ou produtor presumido. Aquele que importa o produto ou vende produtos sem identificação clara de seu fabricante, produtor, importador ou construtor, assumindo a responsabilidade. Vimos que em duplicatas a receber é necessário ser feita a análise de vendas a prazo, da política de crédito, da análise de crédito, do prazo médio de vendas e do prazo médio de recebimento. No caso de fornecedores, essas análises têm que ser feitas por eles, que vão nos vender a prazo. Portanto, estamos assumindo o outro lado da questão. Eles é que colocarão restrições às nossas compras. Vamos ver como se encaixa fornecedores dentro do processo da empresa. A produção produz o produto acabado, colocando junto os materiais, a mão de obra e outros custos de fabricação. Para ter os materiais à mão, é preciso ter estoque desses materiais. Esses estoques são comprados pela área de suprimentos, que obedece ao pedido da produção. Porém, é esta área que estabelece as decisões sobre preço e prazo de pagamento. É muito importante estabelecer uma parceria com os fornecedores, que deve levar em conta, além dos preços competitivos e a qualidade do produto, a pontualidade nas entregas, o cumprimento das promessas e dos prazos, os bons serviços prestados, apoio técnico, informação no acompanhamento dos produtos e avaliação dos antecedentes da empresa. Da mesma maneira que podemos calcular o prazo médio dos recebimentos, também com os fornecedores podemos calcular o prazo médio de pagamento, que indica o número de dias, em média, para pagamento a nossos fornecedores. Com relação ao custo financeiro, em fornecedores temos que, ao comprar a prazo, nossos fornecedores estão financiando as nossas compras. Para isso, estamos usando o capital de giro deles. Isto tem um custo financeiro equivalente ao prazo médio de pagamento, que encarece o preço dos materiais que compramos. Olá, como estão? Já se recuperaram da semana de provas que vocês tiveram? Então, muito bem. Então, assistimos a aula de hoje já, né? Avançamos um pouquinho mais, falamos aí sobre
duplicatas a receber e fornecedores, né? E os controles na decisão que estão por trás disto. É lógico que nós, ao controlarmos o fluxo de caixa, nós não teremos influência nas decisões ali de fornecedores e de duplicatas a receber, né? De quem toma as decisões. Mas nós podemos ajudar, nós podemos colaborar e dizer quais são as medidas que devem ser tomadas, né, com relação à caixa para mudar datas aí de recebimento e de pagamento, e é óbvio que por trás disso existe a negociação lá com os fornecedores ou com os nossos clientes, tá bom? Então, no trabalho de vocês, vocês têm isso, vocês vão ter aí duas decisões que vocês vão analisar. Uma delas é a técnica conservadora, e vocês têm duas perguntas aí para responder, né? Ou seja, a gente chegou à conclusão que se o dono colocar na empresa um pouquinho mais de 131 mil, né, não sei, reais, a moeda que a gente estiver fazendo aí, o caixa fica zerado em algum momento, ele não vai precisar de mais nenhum aporte. Mas a questão é a seguinte, né? Tem um custo isso? Não tem? Isso é bom? Isso é ruim? Isso é tranquilo? Não é tranquilo? Então tá. Então, vocês têm duas questões para responder aí, tá bom? Vamos lá? Primeira, quanto custará para o dono colocar esse valor na empresa? E segundo, que consequências isto pode acarretar para a gestão das operações na empresa? Então, se não precisarmos mais negociar nem com fornecedores, nem com clientes, o que isso pode acarretar para a empresa? Tá bom? Muito bem. E temos a segunda hipótese, né? Que nós vamos chamar de técnica agressiva, e ali a gente vai precisar, quer dizer que vamos colocar, a gente vai precisar de 82.200 em abril, e com isso a gente passa o mês de abril tranquilo. Porém, chegando em maio, a gente vai precisar de mais 49.570, além dos 82.200 que a gente pôs em abril. Tá? Isso tudo para pagar depois, quando nós tivermos dinheiro. Tá bom? E aí nós temos duas perguntas. Primeiro, se nós tomarmos esse dinheiro emprestado num banco, o que é o mais comum, isso vai ter um custo, tá bom? E o banco pode cobrar o que ele quiser. Lógico, depende de negociação e do nosso relacionamento com o banco. Mas a pergunta aí é, que taxa de juros a empresa poderá pagar por esses empréstimos sem que seu caixa fique comprometido no semestre? Veja que ao final do semestre aí vai sobrar um dinheirinho. Então, se nós pegarmos todo esse dinheirinho para pagar juros, isso corresponderá a que taxa de juros? É uma boa ideia, né, a gente pensar nisso. E a segunda pergunta, que outras medidas a empresa poderá tomar na gestão de suas operações para reduzir esta necessidade de empréstimos? Ok, então aí talvez passe por mudanças de prazos, passe por negociações, passe por... Enfim, fica a critério de vocês aí pensar. Então, já vão respondendo a essas questões e vamos já estabelecer aqui a data de entrega do trabalho. Então, vocês deverão entregar esse trabalho numa sexta-feira, dia 5 de junho. E por quê? Porque na semana seguinte vocês já começarão com as provas P2. Não só na minha matéria, como em outras matérias também. Tá bom? Então, façam o trabalho. Não preciso esperar dia 5 para entregar. É até o dia 5, tá bom? Mas quem quiser ainda utilizar mais informações, as aulas que nós vamos ter para completar o trabalho, à vontade, né? Eu acho saudável, é muito bom isso, né? Mais informações, respostas melhores. Agora,
Vejam, esse é um trabalho, não é simplesmente colocar uma resposta sim, não. Vocês têm que elaborar essa resposta, têm que colocar números, fazerem contas, né? Atualizarem o fluxo de caixa e, enfim, pensem como vocês administrariam isto a partir dessas duas técnicas, tá bom? Então tá. Bom trabalho, bons estudos.